Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico e recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingo Soler. Capítulo 12. A oração das crianças. Vinde a mim, as crianças, vinde a mim com suas inocentes travessuras, com suas alegres gargalhadas, com sua ruidosa animação, com a exuberância de sua vida. Quero viver entre elas, quero fazer parte de sua alegria, aturdir-me com seu aturdimento e esquecer tudo menos minha infantil família. Sempre amei as crianças, sempre preferi sua risonha companhia à dos sábios e à dos outros homens, porque nas crianças sempre encontrei a verdade. Dizia um filósofo que nada há mais esquecidiço nem ingrato que as crianças. E eu digo em absoluto que para mim sua opinião é errônea. O que acontece é que a criança não é hipócrita. Diz e faz o que sente sem reservas nem dissimulação de espécie alguma. Ao passo que o homem finge sorrisos e faz elogios, enquanto em seu coração fermenta o ódio por aquele que acaricia e acolhe. Eu daria alguns séculos de felicidade para viver toda uma vida cercado de crianças, porque desse modo não saberia dos crimes dos homens, nem viveria enganado. Oh, sim, vinde a mim as crianças, com a espontaneidade de seu sentimento, com sua encantadora e inimitável franqueza e com sua inata lealdade. Os homens me assustam, as crianças me atraem, espantam-me as confissões dos primeiros, encantam-me as confidências das segundas, porque nelas encontro a simplicidade e a verdade. E a verdade é tão linda. Quantas vezes, cercado de meus pequenos amigos, eu me vi pequeno, muito pequeno, ao lado daquelas almas tão grandes. O que falta à grande parte das criaturas é uma esmerada e sólida educação, um mentor que guie seus passos nas escabrosidades da terra. Uma criança bem instruída e bem ensinada é um herói quando chega a ocasião oportuna. Eu sei, eu vi e por mim mesmo me convenci de que não há nada mais fácil que despertar o generoso entusiasmo das crianças, cultivando seu sentimento até chegar à sublimidade. Certa tarde, saí do cemitério mais triste que de costume. Havia pensado muito nela, havia visto ao lado do túmulo a menina dos cachos negros, e vendo que ela me sorria com tristeza, meu coração chorou amargamente sua malograda felicidade. É tão triste ter nas mãos a linda taça da vida, cheia do néctar do prazer, e afastá-la dos lábios sedentos de amor e de ventura para nos entregarmos a um suicídio lento, a um sacrifício estéril, a um desespero mútuo. Oh, o sacerdócio católico
é o sacerdócio da morte. Meus filhos adotivos, ao ver-me, compreenderam que eu estava preocupado e, como todos me amam, rodearam-me solícitos. E um dos menores se agarrou ao meu hábito e diz com voz trêmula: Padre, é verdade que os judeus comem as crianças? Devem comer as más, mas as boas não, replicou outro menino. Não é, padre? Nem umas, nem outras, respondi sorrindo, porque os judeus não são antropófagos. Mas minha mãe diz que sim, objetou o primeiro, e hoje chegou muito assustada, porque dizem que lhe disseram que há um homem que entra na aldeia à noite e leva as crianças. Sim, acrescentou outro, disseram a meu pai também que esse homem entrou em uma casa e pegou um pão, e o cão ouviu e começou a latir, e o ladrão fugiu, e dizem que soltava fogo pelos olhos, e minha avó afirmou que era um judeu. A conversa das crianças me distraiu de meus tristes pensamentos e comecei a me inquietar pela sorte daquele desventurado de que me falavam. Não era a primeira vez que eu ouvia falar daquele homem a quem chamavam de judeu e de quem contavam mil invenções e absurdas mentiras, e eu calculava que talvez fosse um infeliz cuja conturbada vida teria uma história de lágrimas. Tentando me certificar, perguntei com interesse a uma das crianças: E quando viram nessa casa o judeu que pegou um pão? Ontem à noite. Meu pai disse que foi ontem à noite, respondeu o menino, olhando com receio em todas as direções. Continuamos andando. Ao chegarmos à fonte da saúde, as crianças soltaram um grito de espanto e todos me cercaram gritando angustiados: Padre, padre, diz a ele que somos bons, deve ser ele, esse. E as inocentes criaturas se escondiam debaixo de minha capa. Outras se entrincheiravam atrás de mim e todas tremiam convulsivamente. Com aquela balbúrdia, não me deram tempo de contemplar a causa daquele transtorno. Por fim, olhei e vi junto à fonte um idoso que devia ter 70 invernos. Era alto e magro e estava coberto de farrapos. Uma longa barba de um branco amarelado descansava sobre seu peito nu. Seu olhar era triste, muito triste, gemia com os olhos e parecia o símbolo da atribulação e miséria. Estava com a cabeça enfaixada e a bandagem ensopada de sangue. Ao vê-lo naquele estado tão deplorável, corri para ele, rompendo o círculo que me rodeava, e o ancião, ao me ver, ficou indeciso. Queria fugir e, ao mesmo tempo, me olhava como se quisesse me reconhecer, e eu me apressei a detê-lo, dizendo: Não temas. O pobre velho parou e contemplou com profunda tristeza o grupo de crianças que a curta distância dizia em todos os tons: Deve ser esse. Compreendi seu pensamento e disse: Não temas, não te farão nenhum mal. E rodeando sua cintura com minha mão, voltei-me para as crianças e disse com autoridade: Silêncio e escutem-me. Quem disse a vocês
que este ancião lhes quer fazer mal, mentiu miseravelmente. E em vez de gritar, o que devem fazer é dar-lhe cada um metade de sua merenda, pois a lei de Deus nos manda dar de comer ao faminto. As crianças emudeceram, aproximaram-se umas das outras, e aquela massa compacta avançou temerosa e se colocou junto a mim. Alguns deles me estenderam timidamente um pedaço de pão, e eu disse: não é a mim que o devem dar, e sim a este desventurado. Não tenham medo, deem o pão em sua mão e peçam que os abençoe, pois os anciãos são os primeiros sacerdotes do mundo. Um dos menores, fixando em mim seu lindo olhar, para tomar coragem, estendeu seu pedaço de pão ao pobre velho, e este o pegou com mão trêmula. Estendendo sua mão direita sobre a cabeça da criancinha, exclamou com voz comovida: bendito sejas tu, que me dás o pão da hospitalidade. E dobrando seu corpo, inclinou-se e beijou a testa do pequeno. Ao beijá-lo, o mendigo chorava e suas lágrimas caíram sobre a cabeça do menino, que ficou batizado com a água benta da gratidão. As outras crianças seguiram o exemplo da primeira e nunca esquecerei aquela cena realmente comovente. O céu ostentava todo o esplendor de suas galas, porque estava coberto com um véu de purpúreas nuvens. As montanhas, revestidas com seu manto de esmeralda, arrematavam seu penteado, envolvendo seu cume com flutuantes e leves brumas. E no fundo de um vale florido, um ancião andrajoso, cercado de mais de 30 crianças, abençoava-os com seus olhos e com suas lágrimas, porque a emoção não lhe permitia falar. Eu olhava aquele quadro e dizia para mim mesmo: como é risonho o começo da vida e que triste é o fim. Pobre ancião, em sua fronte está escrita uma história. Que papel te haverá cabido representar nela? Terá sido o de vítima ou o de verdugo? Vamos ver. E aproximando-me mais dele, disse-lhe com doçura: senta-te, repousa, não tenhas medo algum. De ti não tenho, nem destas crianças, mas meus numerosos inimigos me seguem muito de perto. Há muitos dias estou vagando por este entorno, queria te ver e não encontrava ocasião propícia de falar contigo. Hoje a sede me devorava, tenho febre porque estou ferido, pois os garotos incitados por suas mães apedrejaram-me e vim a esta fonte acalmar minha ardente sede. Quando ia partir, tu chegaste. Tenho de te falar, mas não me atrevo a entrar na aldeia, porque não sei a que distância estão meus perseguidores. Então, espera-me atrás do cemitério. Irei embora com as crianças e quando anoitecer totalmente, irei buscar-te. Até logo. Meus pequenos amigos se afastaram do ancião,
muitos deles dizendo: amanhã te traremos mais pão. E durante nosso caminho, cada um fez o projeto de trazer dupla merenda. O que é o exemplo e o bom conselho? Uns pobres garotos, aconselhados por mulheres selvagens, perseguiram o mendigo como se persegue uma fera, ao passo que outras crianças lhe deram metade do seu alimento e desejavam que chegasse o dia seguinte para lhe dar maior quantidade. As crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso, quando encontram quem os guie no espinhoso caminho da vida. Quando entramos na aldeia, eu me despedi das crianças até o dia seguinte. Subi até meu oratório e esperei que a noite estendesse sua sombra por uma parte da terra, e então fui para trás do cemitério. O ancião me esperava e saiu ao meu encontro, e nós dois nos sentamos nas ruínas da capela. Meu companheiro olhou para mim fixamente e disse em voz baixa: graças a Deus que os dias se sucedem e não se parecem. Como foi diferente o dia de hoje do de ontem. Ontem me apedrejaram como se eu fosse um miserável foragido, e hoje me ouvem e me atendem e me oferecem pão abençoado para que sustente meu corpo abatido. Obrigado, Padre. Não em vão disseram que és um santo. Cala, cala. Não confundas o dever com a santidade. Não há santos na terra, apenas homens que em algumas ocasiões cumprem sua obrigação. Ao te prestar meu frágil auxílio, cumpri 2 deveres muito sagrados. O primeiro, consolando o aflito, e o segundo, ensinando as crianças a pôr em prática os mandamentos da lei de Deus. Ah, Padre, esses mandamentos quão esquecidos estão pelos homens! Sei por experiência, devo toda a desgraça de minha vida ao esquecimento da lei de Deus. Explica-vos, em que esquecestes a lei promulgada no Monte Sinai? Não fui eu quem a esqueceu, Padre. Eu segui fielmente a religião de meus ancestrais e, sentado na sinagoga, jurei a Deus a obediência, lendo as tábuas da Santa Fé. Foram outros que esqueceram os preceitos divinos. Compadece-te dos que souberam esquecer, porque ai dos pecadores. Ah, Senhor, o castigo dos culpados não me devolve o que perdi para sempre. Eu tinha em meu lar numerosa família, e meus filhos e meus netos me sorriam com amor. Mas ecoou uma voz maldita, e os ministros da intolerância religiosa gritaram certa noite: morram os judeus, vamos queimar suas casas, violentar suas filhas, saquear suas arcas, destruir a raça de Judá. E nossas pacíficas moradas foram teatro de horrendos crimes. Alguns conseguiram escapar do massacre geral e fugimos de nossas casas, sem nossas filhas, sem as economias de nosso trabalho. Tudo perdido, tudo. E por quê? Por seguir estritamente a primitiva lei de Deus. E sem ânimo para mendigar, com medo de ser reconhecidos, fugimos em debandada, sem saber onde parar. Alguns companheiros mais jovens que eu conseguiram chegar a porto de salvação.
eu caí doente e não os pude seguir, e uns pobres camponeses me abrigaram em sua cabana 7 meses, e eles me falaram de ti, dizendo que és a providência dos desventurados, que viesse te ver. Um dos filhos da família queria me acompanhar, mas soube-se que a perseguição aos judeus dispersos estava reanimada, e não consenti de maneira alguma expor aquele nobre jovem a uma morte quase certa. E sozinho empreendi a marcha, fugindo dos caminhos transitados, passando dias e dias sem mais alimento que as folhas das árvores, que me ofereciam seus verdes galhos, sendo menos ingratas que os homens. Já sabe quem sou. No condado de Ars, alguns irmãos me esperam, e todo o meu afã é chegar até lá, a juntar-me a eles, para rezarmos juntos à memória de nossas filhas desonradas, em nome de uma falsa religião. O ancião reclinou a cabeça em suas mãos, soluçando como uma criança. Eu o deixei chorar livremente, pois os grandes infortúnios pedem muitas lágrimas. E quando o vi mais calmo, atraí-o para mim e lhe disse com a maior doçura: perdoa teus verdugos, não te peço mais que perdão para eles. Compadece-te deles, seu presente é o crime, seu porvir é a expiação. Tranquiliza-te, e eu te levarei comigo. Eu abrigarei teu corpo desfalecido. Eu farei que 2 homens honrados te acompanhem. Eles guiarão teus passos hesitantes, e chegarás ao ponto que desejas, e te juntarás a teus irmãos, e elevarás tua prece, pedindo a Deus misericórdia para aqueles obcecados que profanaram teu tranquilo lar. Vem comigo, apoia-te em mim, não tenhas receio algum, porque sou sacerdote da religião universal. O ancião se apoiou em mim e chegamos à reitoria. Subimos ao meu oratório, que é o lugar de descanso dos infelizes que encontro em meu caminho. E durante 8 dias o viajante da dor repousou em meu lar. As crianças, enquanto isso, diziam-me pesarosas: Padre, aquele pobre não voltou, agora que trazemos tanto pão para lhe dar. Eu, valendo-me de minha influência, consegui de meus fiéis que 2 deles, dos mais abastados, consentissem em acompanhar o ancião judeu em sua longa viagem. Ele foi vestido decorosamente e lhe entreguei uma quantia regular de dinheiro, exigindo que, ao chegar ao final de sua jornada, me enviasse com seus guias uma carta dando-me conta de sua feliz chegada. No mesmo dia em que ele partiu, convoquei uma reunião de crianças na igreja, com a presença de quase todos os fiéis que moravam na aldeia. Mas meu objetivo principal foi reunir as crianças que coloquei diante do altar e, dirigindo-me a elas, disse: Meus filhos, único laço que me une a este mundo, vocês são o sorriso de minha vida. Em vocês derramo toda a seiva de minha profunda experiência e tento fazê-los bons para que sejam gratos aos olhos do Senhor.
Há alguns dias lhes pedi pães para um pobre ancião que chegou às portas de seus lares ferido e faminto, e hoje vou pedir outra coisa. Concedam-me, filhos meus, filhos muito amados do meu coração. Aquele ancião deixou nossas montanhas e vai buscar em distantes vales um asilo para pedir a Deus que tenha misericórdia para com os opressores da humanidade. E eu lhes peço, minhas queridas criancinhas, que roguem pelo pobre caminhante, porque sem lar nem pátria não crescerão as flores em seu túmulo, regadas pelo pranto de seus filhos, pois como árvores mutiladas será dobrado pelo furacão, e em suas mortas raízes se extinguirá a seiva da vida. Roguem por ele, peçam ao céu que o errante proscrito chegue ao porto de salvação, pois as orações das crianças atraem a bênção de Deus. Rezem, meus filhos, rezem, digam comigo assim: Pai misericordioso, guia os passos do venerável ancião que viveu respeitando tua lei. Salva-o de todo perigo, para que possa viver o resto de seus dias, amando-te em espírito e em verdade. E as crianças rezaram, e suas vozes puríssimas sem dúvida ecoaram na abóbada do céu e atraíram ao humilde templo da terra espíritos de luz. Porque, como os raios do sol, rajadas luminosas e resplandecentes se cruzaram diante dos altares, e as crianças repetiam com voz vibrante: Pai misericordioso, guia os passos do ancião que viveu respeitando tua lei. Salva-o de todo perigo, para que possa viver o resto de seus dias, amando-te em espírito e em verdade. Naquele momento, não sei o que aconteceu comigo, parecia que incensários invisíveis perfumavam as abóbadas do templo e astros de 1000 cores lançavam seus eflúvios luminosos de prismáticos resplendores sobre as criancinhas de minha aldeia. As crianças rezaram, sim, rezaram com essa fé divina que inflama e eleva as almas puras, e sua oração fervorosa deve ter sido repetida pelos ecos do mundo a mundo. Foi a oração mais comovente que já ouvi na prisão da terra. Há sensações indescritíveis, e a que eu experimentei naquele instante é uma delas. Eu estava certo quando disse que as orações das crianças atraem as bênçãos de Deus. Linda manhã de minha vida, raios de puríssima luz, essa recordação bendita me fará sorrir em meu leito de morte. Muito chorei, muito sofri, porém foi-me concedido ouvir o canto dos anjos no humilde templo de minha aldeia. Bendita seja a oração das crianças, bendita seja em todas as idades, bendita seja. As mulheres choravam ao ouvir prece de seus filhos, e eles sorriam, elevando o seu cântico a Deus. Tudo passa na vida, e aquelas breves horas também passaram, deixando em minha alma uma paz que nunca havia sentido. Todas as crianças,
quando as crianças se juntavam a mim, na porta do cemitério diziam-me: Padre, quer que rezemos pelo pobrezinho que partiu? Sim, meus filhos, dizia eu, vamos consagrar uma lembrança a um mártir da terra. E durante alguns momentos, todos orávamos pelo pobre judeu. 3 meses depois, voltaram os 2 guias que o acompanharam, trazendo-me uma carta concebida nestes termos: Meu padre, terminei bem minha longa viagem e hoje me encontro nos braços de meus irmãos, bendizendo tua memória. Nas últimas horas da tarde, nos reunimos todos ao pé de um carvalho centenário e, cumprindo tua instrução, rogo pelos homicidas que sacrificaram minha esposa e meus filhos. E quando deixar este mundo, meu último pensamento será para ti. Obrigado, meu Deus, menos uma vítima das perseguições religiosas. Descansa, pobre judeu, e bendize teu Criador em tua hora derradeira. Ah, religiões, religiões, quanto sangue haveis derramado, que longa conta tendes que prestar a Deus por vossos iníquos atos. Só me resta um consolo em meio a tantas amarguras. Só uma esperança me sorri: o advento da religião universal. Ela destruirá os ódios coletivos e as manipulações pessoais. Ela constituirá o único rebanho e o único pastor. Ela unirá todos os mortais com o laço sagrado da fraternidade. Os homens foram criados para amar e deve-se cumprir o grande pensamento de Deus.